Imagine o cenário. A poucos quilômetros da fronteira com a Bielorrússia, o céu da Letônia se transforma em um palco de demonstração de força. Aviões de guerra espanhóis rugem sobre as cabeças dos moradores locais, despejando paraquedistas e equipamentos militares como se o conflito estivesse batendo à porta. Não é ficção, é a realidade dos exercícios da OTAN, uma mensagem clara. O Ocidente não vai recuar, mesmo que precise agir a milhares de quilômetros de casa. O comandante da Brigada Letã não deixou dúvidas. Esta terra será defendida não apenas por nossos soldados, mas por todos os aliados da aliança, não importa a distância. E não é só na Letônia que o movimento militar se intensifica. Em Vilnius, capital da Lituânia, moradores se assustaram ao ver uma verdadeira frota de aviões de carga americanos pousando um após o outro no aeroporto da cidade. Eram parte de uma operação maior, envolvendo 8.000 soldados e 700 veículos de combate, espalhados por exercícios que simulam cenários de guerra em tempo real. Mas o que realmente chama atenção é o que acontece nas sombras. Segundo o jornal alemão Der Spiegel, um avião espião russo foi flagrado rondando a área dos treinamentos, bem perto de onde tropas alemãs estão estacionadas. A reação foi imediata. Assim que detectado, as comunicações da OTAN passaram a ser criptografadas. Para os lituanos, isso não é paranoia, é uma confirmação de que a ameaça é real. A Alemanha, por sua vez, já sabe que está na mira. Seus helicópteros em solo báltico foram monitorados por drones russos, segundo a contra-inteligência alemã. O alerta não é novo. A brigada alemã na Lituânia é alvo constante de espionagem russa. Para conter essa vigilância indesejada, Berlim planeja reforçar sua presença de inteligência no local e até aprovar uma lei que facilite o compartilhamento de informações entre o Ministério da Defesa e os serviços de espionagem. Afinal, as previsões são sombrias. Analistas ocidentais acreditam que um confronto direto entre Rússia e OTAN pode ocorrer nos próximos 5 anos. Moscou, claro, nega qualquer intenção agressiva, mas os fatos falam por si. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, a guerra na Ucrânia segue seu curso sangrento, e as negociações em Istambul deixaram um gosto amargo. A imprensa internacional não hesita em apontar: se Vladimir Putin mantiver sua exigência de rendição incondicional, não haverá avanço. O New York Times foi direto. As conversas foram uma vitória tática para o Kremlin, que conseguiu sentar à mesa sem ceder à principal demanda ucraniana, um cessar-fogo imediato. Zelensky e Putin, cada um à sua maneira, tentaram mostrar que estavam agindo sob pressão de Washington, mas os resultados foram modestos. No entanto, houve um pequeno avanço, um acordo para a troca de 1.000 prisioneiros de guerra de cada lado. Para Kiev, isso já é uma vitória. Se conseguimos libertar 1.000 famílias do sofrimento, valeu a pena, disse um representante ucraniano. Mas o caminho até a paz ainda é longo. A Ucrânia insiste em um encontro entre Zelensky e Putin como próximo passo, enquanto Moscou parece mais interessada em ganhar tempo. O vice-ministro das Relações Exteriores ucraniano foi claro: na Rússia, só o presidente decide tudo. Precisamos dessa reunião o quanto antes. Enquanto isso, Zelensky acusa Putin de evitar um encontro pessoal, transformando as negociações em um teatro vazio. E os custos dessa guerra não se medem apenas em vidas. Um escândalo de corrupção abalou a Ucrânia. Cerca de $1 bilhão foram perdidos na compra de armas, segundo uma investigação do Schemes. Falta de transparência, pressa e esquemas obscuros drenaram recursos que poderiam ter salvado soldados na linha de frente. Enquanto isso, na Rússia, as fronteiras se fecham para críticos. Um ativista cazaque anticorrupção foi impedido de entrar no país, e Astana já protesta contra mais um caso de perseguição. E como se não bastasse, uma tragédia absurda chocou o Cazaquistão. Um veterano da Segunda Guerra Mundial morreu após ser atropelado por uma menina de 9 anos em Petropavlovsk. Detalhes do acidente ainda são investigados, mas o caso serve como um lembrete de que mesmo em tempos de paz, a vida pode ser frágil. O mundo não para, e as tensões só aumentam. Seja nos céus do Báltico, nas mesas de negociação ou nas ruas de Kiev, a realidade é uma só. A guerra está mais próxima do que muitos gostariam de admitir. E você, o que acha de tudo isso? Compartilhe sua opinião nos comentários, sua voz importa. E se gostou do que leu, não deixe de curtir e se inscrever. O debate está só começando. A delegação russa saiu das negociações com um sorriso no rosto. Vladimir Medinsky, o negociador-chefe de Putin, não escondeu a satisfação. As conversas haviam sido produtivas, e uma nova reunião com o presidente russo já estava confirmada. Segundo ele, as partes devem apresentar em breve propostas concretas e por escrito para um possível cessar-fogo. Mas as palavras de Medinsky deixaram claro o jogo de Moscou.
As negociações na Turquia não passavam de uma continuação do processo de Istambul, um lembrete do que poderia ter sido, e não foi se a Ucrânia tivesse aceitado as condições russas ainda em fevereiro. Se tivessem concordado com a paz naquela época, nada disso teria acontecido, disparou, como se a recusa ucraniana justificasse cada bomba, cada morte, cada cidade reduzida a escombros. O tom russo não deixou dúvidas, a paciência de Putin tem limites, mas a guerra não. Medinski foi direto ao ponto, perguntando à delegação ucraniana quanto tempo ainda acreditavam que poderiam resistir. A Rússia está preparada para lutar 1 ano, 2, 3, o tempo que for necessário, afirmou sem rodeios. E para reforçar a mensagem lembrou, já lutamos contra a Suécia por 21 anos. Não temos pressa. A provocação era clara, Moscou não recuaria, não importa o custo. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, uma pergunta pairava no ar. Como Donald Trump reagirá a tudo isso? O ex-presidente, conhecido por suas reviravoltas, já havia declarado que se estivesse no poder, a guerra nunca teria acontecido. Mas agora, diante de um Kremlin cada vez mais agressivo, o que fará? Ignorar o conflito e lavar as mãos? Tentar impor um acordo de paz forçado, mesmo sem alavancas reais? Ou dobrar a pressão sobre Putin, arriscando uma escalada ainda maior? Enquanto Trump pondera, a Europa se mobiliza, ou tenta. Ursula von der Leyen, Keir Starmer, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky voltaram a se reunir, desta vez para alinhar uma resposta conjunta. Starmer foi categórico, a posição da Rússia é inaceitável e não é a primeira vez. Macron, por sua vez, destacou que Putin ignorou o ultimato de cessar-fogo no Mar Negro e no espaço aéreo, proposto por Trump em março. Não houve resposta. Não houve trégua. Não houve disposição para negociar, resumiu, após uma conversa com o ex-presidente americano. Já o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, previu dias sombrios pela frente. A Rússia não demonstrou boa vontade. Não planejava negociar com a presença dos Estados Unidos. E mais uma vez apresentou condições inaceitáveis não só para a Ucrânia, mas para todos nós, alertou. A mensagem era uníssona, a unidade entre Europa e Estados Unidos era a única linha de defesa contra a intransigência de Moscou. Mas enquanto os líderes ocidentais tentam costurar uma estratégia, a guerra segue seu curso, e seus efeitos colaterais se espalham como metástase. Um novo relatório do Financial Times revelou um escândalo que escancara a podridão por trás do esforço de guerra ucraniano. Desde 2022, Kiev desperdiçou cerca de 770 milhões de dólares em compras de armas e munições que nunca chegaram, ou chegaram inutilizáveis. O motivo? Uma combinação explosiva de pressa, corrupção e intermediários duvidosos. Com um fronte de milhares de quilômetros para defender, o governo ucraniano suspendeu as licitações tradicionais, pagando adiantado a fornecedores obscuros. O resultado? Armas que nunca foram entregues, munições em estado de decomposição e preços inflacionados em até 4 vezes, graças à demanda global por equipamentos de padrão soviético. Mas o pior veio à tona nos documentos obtidos pelo FT. Em alguns casos, altos funcionários do Ministério da Defesa ucraniano teriam conspirado com esses intermediários para desviar recursos públicos. Agora Kiev tenta recuperar o dinheiro, mas esbarra na lentidão dos aliados. Estados Unidos e União Europeia demoram a responder aos pedidos de ajuda nas investigações. A pergunta que não quer calar: o que fazer com quem enriquece enquanto a guerra devora vidas? Alguns dirão que a corrupção é um mal de ambos os lados, que a Rússia também tem seus abutres. Mas isso não absolve ninguém. Se um soldado morre porque a munição que deveria protegê-lo foi roubada, se uma cidade cai porque as armas prometidas nunca chegaram, quem responde por isso? Pena de morte? Prisão perpétua? Ou apenas um tapinha nas costas e a promessa de que da próxima vez será diferente? Enquanto o Ocidente debate punições, Moscou mostra sua própria versão de justiça ou de vingança. O ativista cazaque contra a corrupção, Galinha Geleov, descobriu na pele o que significa desagradar ao Kremlin. Ao tentar entrar na Rússia para visitar familiares, foi barrado na fronteira e informado de que tinha uma proibição de entrada vitalícia, emitida pelo FSB. O motivo? A Geleov já havia sido premiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos por seu trabalho no combate à corrupção. Para os guardas russos, ele era apenas mais um inimigo a ser mantido do lado de fora. Eles olharam para mim como se eu fosse um fantasma, contou. Nunca tinham visto alguém com uma proibição permanente, e ainda por cima assinada pelo FSB. Em vez de se intimidar, o advogado aproveitou a situação para dar uma aula improvisada de direito civil cazaque aos agentes.
Uma ironia amarga, enquanto a Rússia acusa a Ucrânia de corrupção, fecha suas fronteiras para quem luta contra ela. E você, o que acha de tudo isso? As negociações na Turquia têm chance de dar em algo concreto, ou são apenas mais um teatro de Putin? A corrupção na Ucrânia é um problema sistêmico ou uma consequência inevitável da guerra? E como punir aqueles que lucram com o sofrimento alheio? Deixe sua opinião nos comentários, sua voz faz diferença. E se este debate te interessa, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe. Porque no fim das contas, a guerra não é só sobre territórios ou estratégias. É sobre pessoas. E sobre o que estamos dispostos a fazer, ou a tolerar, em nome da sobrevivência. Eis a tragédia que nos lembra, mais uma vez, como a vida pode ser frágil, e como a justiça, muitas vezes, chega tarde demais. Um herói de guerra, um homem que sobreviveu aos horrores do fronte, que viu a morte de perto e ainda assim escolheu viver com dignidade, é arrancado do mundo por um acidente que, em qualquer outro contexto, seria apenas um detalhe na rotina de uma cidade. Mas não aqui. Não quando a vítima é alguém que dedicou um século inteiro à resistência, à memória, à esperança de que as gerações seguintes nunca conhecessem o que ele conheceu. Vasily Makienko não merecia esse fim. Ninguém merece. Mas o que mais choca não é apenas a brutalidade do acaso, é a ironia cruel de um destino que, no último suspiro, ainda encontra uma forma de nos lembrar que a guerra nunca termina de verdade. Ela deixa cicatrizes, sim, mas também deixa lições que poucos têm a coragem de aprender. E quando um veterano de 99 anos, que carregava no corpo as marcas de batalhas passadas, é derrubado por uma criança de 9 anos, algo em nós se quebra. Não pela culpa da menina, afinal, quem entre nós nunca cometeu um erro inocente? Mas pela constatação de que mesmo depois de tudo, a vida ainda pode ser interrompida por algo tão banal quanto um tropeço na calçada. A história de Makienko não é só sobre um acidente. É sobre como tratamos nossos heróis quando eles já não são úteis para as narrativas grandiosas. É sobre a indiferença que permite que um homem que lutou por um futuro melhor acabe seus dias em uma cama de hospital, enquanto o mundo lá fora segue correndo, apressado demais para notar. E é sobre a generosidade de um coração que, mesmo ferido, ainda encontra forças para perdoar. Eu te perdoo, disse ele. Palavras simples, mas que carregam o peso de uma vida inteira de perdas e resiliência. Quantos de nós teríamos a mesma grandeza? Agora, a justiça vai seguir seu curso. Um processo será aberto, investigações serão feitas e talvez, no fim, alguém seja responsabilizado. Mas nenhuma sentença trará Vasily de volta. Nenhuma lei reparará o vazio deixado por um homem que até o último momento ensinou mais sobre humanidade do que muitos discursos vazios. O que nos resta então é a pergunta incômoda: o que faremos com essa lição? Continuaremos apressando o passo, distraídos pelos nossos próprios problemas, ou pararemos para olhar ao redor e reconhecer aqueles que, como Makienko, merecem mais do que um adeus apressado? Deixe sua reflexão nos comentários. E se essa história te tocou, compartilhe-e porque histórias como essa não podem ser esquecidas. Não quando ainda há heróis entre nós, esperando que alguém, em algum lugar, se lembre deles antes que seja tarde demais. Até a próxima!